versos 1 a 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Vamos orar ao Senhor. Aqui está a tua palavra, Senhor. E toda vez que ela é lida, nosso coração treme e teme, Senhor, porque sabemos que podemos ser duramente exortados. Mas isso também nos alegra, porque se formos exortados, é sinal que o Senhor tem atenção por cada um de nós. O Senhor nos ama, porque o Senhor só exorta e disciplina aqueles a quem o Senhor ama. E quem o Senhor ama, o Senhor deu teu Filho. E se o Senhor deu teu Filho, aqueles que serão exortados, é sinal que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo isso. Fala-nos esta noite, Senhor Deus, porque nós precisamos te ouvir da forma com que o Senhor desejar. Usa-me, Senhor Deus, mais uma vez, de uma maneira especial esta noite, para revelar a paz do Senhor para o povo que precisa de paz. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Em tempos de guerra como o nosso, né? Guerra lá entre Rússia, né? A Rússia já há um tempo começa a guerrear com o país, daqui a pouco muitas outras nações estão se juntando ali para tentar defender. Guerra em Israel contra o Hamas. O Brasil vive uma guerra há muito tempo. Então, falar em paz num ambiente como esse é extremamente necessário. Mas não falar em paz simplesmente para que nós possamos ter a esperança da solução destas guerras. Não são estas guerras que são os nossos maiores problemas. Mas a maior das nossas guerras e, consequentemente, o maior dos nossos problemas é a guerra que nós tínhamos com Deus. É a paz que nós não tínhamos com Deus. E uns ainda não têm. As guerras do outro lado do mundo, elas podem muito bem matar milhares de pessoas, mas matam apenas o corpo. Este não é o nosso maior inimigo. Os assaltos, os latrocínios no nosso país são coisas terríveis, mas nem se comparam ao nosso pior inimigo. O pior inimigo que nós podemos ter nem é Satanás. O pior inimigo que um homem pode ter é Deus. Porque Deus usa Satanás para nos punir, mas é Ele quem nos pune em última instância. Ele pode ser o teu pior inimigo, porque todos os nossos inimigos, nós tentamos ali buscar o ponto falho, né? O lugar onde ele é mais fraco. Todo inimigo tem um ponto fraco, menos Deus. Você pode procurar em toda a natureza divina, não há um ponto fraco em Deus. Ele é onipotente, Ele é onisciente,
Ele é onipresente. Então, se este Deus, ele decidiu ser o teu inimigo, você está em grandes apuros. Porque você não tem para onde ir e se esconder, ele estará lá. Você não tem como lutar com ele, porque ele tem todo o poder. Você não tem como buscar, de alguma forma, um aliado que seja potente, e juntando as forças você vá contra ele, porque ele ainda assim será mais forte do que todos os teus aliados. Deus é o teu pior inimigo. Mas este pior inimigo, ele é também um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que buscou a paz com o seu povo. Ele nos colocou nesse mundo para vivermos em paz. Ele deu a Adão e Eva uma condição pacífica, um jardim completo para que eles pudessem habitar. Mas foi o homem, segundo Eclesiastes 7:29, que se meteu em muitas estutícias. Deus fez o homem reto, vivia em paz na sua casa. Nós nos metemos em muitos problemas. E se Deus simplesmente dissesse: agora é com vocês, problema de vocês, vocês decidiram ser meus inimigos, já era justo. Mas ele enviou o seu filho, ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós que éramos injustos por natureza, fomos justificados pela cruz dele, pela obra dele, como vimos aqui nos capítulos 3 e 4. E é por isso que o apóstolo Paulo começa mencionando exatamente esta verdade, dizendo: tendo, pois, sido justificados, temos paz com Deus. O teu pior inimigo agora virou o teu amigo. Ele não é qualquer amigo. Aquele que pode ser o nosso pior inimigo será verdadeiramente o melhor de todos os amigos que nós podemos ter. Se isso não pacificar o teu coração, nada mais o fará. Eu te pergunto, o que é que perturba o teu coração? O que é que tira a paz do teu coração? Para muitos, é a ansiedade. Eu estou bem, mas quando eu começo a pensar em determinada coisa, meu coração fica agitado, eu perco a paz. Eu começo a pensar, por exemplo, como é que eu vou dar conta de tantas despesas ainda? O mês nem terminou e o dinheiro já foi. Então eu começo a pensar nisso, isso tira a minha paz. Muitos compromissos. Como é que eu vou dar conta de todos os compromissos? Começo a pensar nos problemas da minha casa, os problemas no casamento. Isso tira a minha paz. Eu penso no desemprego. Os solteiros, os jovens pensam no casamento. Os que já estão casados e não têm filhos pensam em ter filhos e não têm. Isto tira a paz do homem. E vocês não vão encontrar paz solucionando nenhum desses problemas. Quando chegar o final do mês, você vai olhar para trás e vai dizer: eu vivi, eu estou aqui para contar a história. Pode ter certeza disso. Daqui a pouco chega o dia 30. E estaremos vivos, se Deus assim permitir. O desemprego, você procura de um lado para o outro, você consegue começar a trabalhar e depois você percebe que não resolveu o problema. O problema do casamento, você recebe um aconselhamento bíblico ali do pastor, vocês se restauram e seguem a vida. Também não era o problema. E ainda que alguns desses problemas não sejam solucionados, ainda podemos ter paz, irmãos. Porque é isso que nos promete a palavra de Deus. A paz não está nas circunstâncias, a paz está no status diante de Deus. Aqueles que não têm desemprego, os que têm muitos filhos, os que têm muitos negócios bem-sucedidos, os que não têm problemas no casamento, muitos deles também não têm paz. Parece que todos os seus problemas foram resolvidos para eles, mas eles também não têm paz.
Porque a paz não está nas circunstâncias benéficas. A paz, ela está no status diante de Deus. Tendo, pois, sido justificados, temos paz com Deus. É uma verdade, não é dependendo da situação. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. Passou por inúmeras perseguições, mas ele disse, temos. É uma certeza que se você crê, como já foi dito aqui nos capítulos anteriores, quem crê é justificado, como Abraão foi, como Davi foi, como nós somos. E daí, irmãos, vocês não precisam mais ficar procurando falsas promessas de paz. Porque alguém diz assim, eu vou procurar a paz agora, já meu coração está angustiado, eu vou procurar a paz na bebida. Aí se embriaga, passa um tempo ali tranquilo, mas depois quando o efeito da bebida passa, vem tudo à tona novamente. Festa, viagem, conversa com os amigos, nada disso resolve a tua paz. Alguém vai procurar ouvir profetas desse mundo que vão dizer paz, paz, quando não há paz, são profetas de Araque. Porque a paz não está nas circunstâncias, a paz é um status diante de Deus. Tendo, pois, sido justificados, temos paz com Deus. Não é a paz de Deus, é a paz com Deus. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, que é citada pelo mesmo apóstolo Paulo lá na carta aos Filipenses em outra circunstância, quando os irmãos estão ansiosos, é a paz do sentimento. Veja, ela procede de Deus, mas com uma determinada finalidade, para acalmar o coração. Mas esta paz aqui não é a paz de Deus que aquieta meu coração que está ansioso. É a paz com Deus. Perceba, é um status diante de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em guerra com Deus, sendo Deus o pior de todos os inimigos. E agora, não apenas ele deixou de ser nosso inimigo, mas ele passou a ser nosso amigo. Nós temos paz com Deus. Nós podemos provar da paz de Deus se nós tivermos paz com Deus. Ninguém terá a paz de Deus, ou seja, a paz que acalma os nossos sentidos, se em primeiro lugar não tiver a paz com Deus. Resolvido o meu problema diante de Deus, tenho paz com Ele e tenho uma paz dele. Esta paz, ela não é uma paz momentânea como as demais que nos são prometidas. Perceba, verso 2 diz assim, pelo qual também temos entrada pela graça, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Não é um status que pode mudar, é um status imutável. A justificação pela fé é uma situação diante de Deus que nunca mais vai mudar. Ninguém tira isso dos justificados. Por quê? Porque não foi a justiça dele que nos foi atribuída. Não foi a minha justiça que me foi atribuída, mas foi a justiça dele. Se fosse a minha, eu poderia perder, mas é a justiça dele. Então, sendo a justiça de Cristo que me foi imputada, tenho paz com ele e estou firme. Por que Adão não estava firme no Éden? Porque ele poderia mudar. E por que poderia mudar? Porque o pacto que foi feito entre Deus e Adão se chamava pacto das obras. Adão precisava cumprir a lei de Deus para somente então ter acesso ao fruto da árvore da vida eterna. Mas nós não precisamos disso, irmãos. Nós temos acesso à árvore da vida eterna em Cristo nosso Senhor. Então, se a justiça é dele e ele é imutável, portanto, a minha situação é firme diante de Deus. Isso nos ensina que a revelação, ela não é regressiva, ela é progressiva.
Quando nós somos convertidos em Deus, em Cristo, nós não voltamos ao estado de Adão, que era um estado, em certa forma, firme, porém mutável. O nosso estado é firme e imutável. Porque Adão dependia dele. Nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos de Cristo. E esta imutabilidade é tamanha que ela resolve todas as minhas guerras interiores, do passado, do presente e do futuro. Observe, o verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós fomos justificados. Então o nosso passado está resolvido. Ninguém pode abrir a boca e apontar para um crente a respeito de pecados passados, que foram verdadeiramente cometidos, mas que foram confessados, foram tratados e deixados. Ninguém pode fazer isso. Alguém pode tentar, mas não vai conseguir. Alguém pode te acusar por um pecado passado. Pode tentar te fazer passar vergonha por um pecado passado. Mas diante de Deus isso não serve. Porque fomos justificados. As pessoas dizem, não há coisa pior do que um passado do crente. É verdade. O passado dos crentes é terrível. E os ímpios dizem isso como se o deles não fosse, né? Mas o nosso passado é terrível? É. Mas está justificado. O problema não é o nosso passado, o problema é o futuro do ímpio. Porque nós fomos justificados. Todo o nosso passado está resolvido. Pense aí todas as desgraças que você já fez ao longo da sua vida. Mas você se arrependeu. Mas você confessou. Mas você deixou o seu pecado. Ninguém pode levantar absolutamente nenhuma acusação diante de Deus. Não há acusação para os eleitos de Deus, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então o teu passado está resolvido, mas não só o passado. O verso 2 diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Percebe a mudança do presente, do passado para o presente? Tendo sido justificados, estamos firmes. Então os problemas na nossa vida hoje estão também resolvidos. Você quer fazer um exercício bom na hora que um problemão começar? Se for possível, não resolva. Existem problemas, obviamente, que você precisa resolver na hora, né? Teu filho está para se acidentar, você não vai parar e dizer, peraí, deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Não, vai lá e resolve. Mas existem problemas muito sérios que a gente acha que tem que dar resposta na hora, resolver na hora, e não precisa. Então a gente para e diz, peraí, eu vou pensar. E aquilo que parecia um problema insolúvel passa a ser solúvel. Passa a ter solução. Porque se os nossos problemas estão resolvidos também hoje, irmãos, tudo está resolvido. O passado já se resolveu. O presente está se resolvendo. Na providência de Deus, irmãos, tudo que está acontecendo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo o próprio apóstolo Paulo no capítulo 8. Mas e o futuro? Parte B do verso 2. Parte C, aliás. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O passado está justificado, no presente estamos firmes e temos esperança no futuro. A esperança que procede de Deus. Quando a gente diz assim, o futuro a Deus pertence, né, usando esse ditado muito comum, é fato, o futuro a Deus pertence. Mas não é um futuro incerto. Não é assim, o futuro a Deus pertence, sei lá o que é que vai dar. O futuro a Deus pertence porque Ele governa toda a história, passado, presente e futuro. Então, se Ele me justificou no passado, se Ele me deixa firme no presente, porque eu temo o futuro. É o futuro que tira a tua paz. Você está ansioso. A Bíblia nos ensina,
basta a cada dia o seu próprio mal. E já é muito mal para um dia só. Já há muito mal para um dia só. O que pode confortar, o que pode trazer paz ao nosso coração, é olhar para isso aqui. Meu passado foi justificado, estou firme em Cristo, e a minha esperança é na glória de Deus. Aí ele continua, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ora, aquele que resolveu os seus problemas do passado, do presente e do futuro, não vai ter muita dificuldade de passar por tribulação. Porque esta promessa de solução não é para que você não tenha problema nenhum, é para que você saiba se relacionar com estes problemas. E aí, o apóstolo Paulo, que era doutor em tribulação, ele disse o seguinte: nós nos gloriamos na tribulação. Não é nós temos prazer, é nós nos gloriamos. É diferente. Porque ninguém aqui é masoquista para levar chibatada e dizer, ah, que maravilha. Nós não somos assim. Nós nos gloriamos, nós olhamos para a tribulação e dizemos, isso aqui é uma prova de Deus. Deus está me aprovando. Então a tribulação é a glória para os crentes. É bem-aventurado o perseguido, bem-aventurado o que chora, bem-aventurado o manso, né? Bem-aventurado o que luta, não com as suas próprias forças, mas o que é fraco. Este é o bem-aventurado. Bem-aventurado o que é atribulado. Aí ele passa a falar sobre os frutos da tribulação. Observe no verso 3. Mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Em outras versões, a perseverança. A paciência. Por que as crianças são tão impacientes? Já parou para pensar nisso? É a idade, sim, é a idade, óbvio, mas qual o motivo para eles serem tão impacientes? Eles olham para a comida, se eles puderem, eles avançam, eles querem comer na hora, eles não querem esperar por nada. Não querem. Porque passaram por poucas tribulações. Nós já passamos por situações em que você precisa trabalhar até mais tarde e fica sem comer. A gente sabe, a comida está lá esperando, uma hora vai dar tempo. Trabalha normalmente até meio-dia. Tem um dia que, sei lá, tem que ir até 1h30, 2 horas. A fome bate no adulto e bate na criança, mas a gente não se desespera como uma criança. Porque nós já passamos por outros momentos, outras necessidades, outras tribulações, que a gente precisava resolver o problema e nós esperamos. Mas a criança não tem isso. As tribulações produzem paciência. Pessoas impacientes devem pedir a Deus, Senhor, me ensina a ter paciência. É a mesma coisa que está pedindo. Me dê tribulação. Quer aprender a ser paciente? Deus vai mandar tribulação sobre a tua cabeça. E se você não aprender a ser paciente, Ele vai aumentar a dose até você aprender a ser paciente. A tribulação produz, é fruto da tribulação, a paciência. E a paciência? A paciência é a experiência. Por quê? Porque alguém que tem, sei lá, 18, 19, 20 anos não deve ser o pastor de uma igreja. Não deveria. Porque nessa sequência ele tem que passar por tribulação para aprender a ter paciência. E a paciência para ter a experiência. A carta do apóstolo Paulo, a primeira carta a Timóteo, ele diz que, no capítulo 3, que excelente obra almeja aqueles que desejam ser presbíteros da igreja. Mas ele diz também, não podem ser neófitos. Não podem ser novos na fé. Porque eles não têm experiência. Percebe isso? Eles não têm... E geralmente o que os presbitérios mais sábios fazem é pegar um pastor novo e colocar ao lado de um pastor mais experimentado.
para que ele possa aprender como é que funciona. Quando você dá um jovem, né, a teologia, a boa teologia, mas sem experiência, ele vira um monstro. É um monstro, uma coisa completamente fora da realidade. Somente homens que são experimentados na fé devem governar a igreja de Cristo. Alguns autores antigos chegam a dizer o seguinte: todo pastor, todo presbítero deveria passar por todos os tipos de tribulação, para que eles possam saber como aconselhar o povo de Deus na tribulação. Mas Deus sabe tanto disso que muitas vezes as famílias mais atribuladas da igreja são justamente as famílias dos presbíteros. Por quê? Para que aprendam na tribulação a ter paciência e tenham experiência. Porque quando um homem é experimentado na fé e você o procura, parece que o mundo na sua cabeça está se acabando. Quantas vezes ali no gabinete a gente para, a pessoa conta uma história de 1 hora e ela não consegue perceber os pontos ali tão claros. Mas um homem experiente, não necessariamente velho, né? Experiência não quer dizer velhice, mas um homem experiente na fé e um homem cheio do Espírito, ele rapidamente destrincha o problema e mostra ali que há uma solução. Os pais devem ser assim, experimentados na fé. Seu filho está lá todo agoniado, sem saber o que fazer. Como é bom poder procurar o pai e ouvir. Ouvir de um homem experiente. A nossa geração, irmãos, é a geração que adora a juventude. Uma geração que se curva à juventude. A mocidade, o ser pouco experiente. Você tem hoje igrejas que elas são consideradas igrejas de jovens. Igreja para jovem. Onde o pastor se veste como um guri. Para atrair outros guris. E aí, a união desses guris não dá uma coisa boa, obviamente. Na juventude há tolice, impaciência, inexperiência, porque não passaram por tribulação. Então, à medida que a gente vai passando por tribulação e outra vem, você já tem a experiência, você sabe o caminho. Então, jovens, crianças da nossa igreja, aprendam a ouvir os mais velhos. Porque os mais velhos já passaram por tribulações que vocês nunca passaram. E é muita arrogância e soberba alguém novo não querer ouvir alguém mais velho. Você tem 18, 19, 20 e poucos anos. Ouçam os seus pais. Ouçam os mais velhos. Respeitem as cães brancas, como diz o Senhor. Respeitem os cabelos brancos. Na igreja do Senhor, os homens mais experientes, as mulheres mais velhas deveriam ser honrados. Os jovens têm que aprender a se levantar e dar a cadeira para o mais velho. Coisa óbvia, mas que não se faz mais hoje em dia. Respeitando a experiência daquele homem. E quando se sentarem juntos, jovens, fiquem calados e ouçam. Não falem de tudo. O mundo não precisa da opinião dos mais jovens. O mundo precisa da opinião dos mais experientes. Os mais jovens têm que aprender para poder falar. A nossa sociedade diz que o jovem tem que ser ouvido. O jovem tem que ser ouvido nada. O jovem tem que ficar calado e aprender. E quando passar por tribulação, e tiver paciência, e tiver experiência, aí chegou sua vez. Até lá, mantenha-se calado. A experiência nos mostra isso. E a paciência, a experiência e a experiência, a esperança. Você percebe que as pessoas menos experientes, quando estão diante de grandes problemas, são as que mais se desesperam? São as que mais se desesperam. É normal.
E aí é onde há a maravilha de ter alguém mais velho, experiente perto de você. Ao seu ver, não tem o que fazer. Acabou o mundo, não tem o que fazer. Mas o mais velho, que já viu esse acabar de mundo muitas vezes, nunca se concretizar, inclusive, ele diz, mas peraí, calma, calma. Não é assim. Que maravilha isso, né, irmãos? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, mais sábio. E com isso mais esperançoso. Porque o que poderia ser o fim, você diz, não, não é o fim. Há esperança ainda, dá para resolver. Porque eu já passei por isso, eu sei como é que resolve. E aí a outra pessoa se enche de esperança. Mas é tudo isso aqui o Evangelho que faz. Pela tribulação de Cristo, pela paciência de Cristo, pela experiência de Cristo. E a esperança que Cristo nos dá, nós nos mantemos firmes. Porque Ele já resolveu os problemas do passado, do presente e do futuro. O verso 5 diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa esperança, né, em primeiro lugar, ela não confunde ninguém, é uma esperança certa naquilo que já foi revelado. E o fundamento é aquilo que Cristo fez. E o que foi que Cristo fez? Aí há um jogo, a partir de agora, né, de vários advérbios. Advérbios de tempo. Ainda. Quando. Né, às vezes eles são usados como adjunta adverbial, mas aqui não. Aqui, de fato, eles estão denotando tempo. Ele diz assim, veja, porque Cristo, estando nós ainda, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, como nós éramos, toda vez que ele citar o que nós éramos, ele vai dizer, nós éramos ainda, porque não somos mais. Mas quando foi que Cristo resolveu morrer por nós? Preste atenção nos adjetivos que são utilizados aqui. Verso 6. Quando nós ainda éramos ímpios. Nós ainda éramos ímpios. Ainda no verso 6. Nós ainda éramos fracos. Fracos e ímpios. Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, fracos, ímpios e pecadores. Verso 9, verso 10 ainda. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Nós éramos. Nós não somos mais. Quando isso aconteceu? Quando nós deixamos de estar nessa situação? Quando Cristo morreu por nós. E Cristo prova o seu amor por ter morrido justamente, não quando nós éramos bons, mas quando nós éramos ruins, fracos, inimigos, ímpios, pecadores. Ele até diz assim, pode ser que alguém se anime a morrer por um homem bom. É difícil, mas pode ser que alguém tenha essa coragem. Mas morrer por um ímpio, por um fraco, um covarde, um pecador, um inimigo, quem morre pelo seu inimigo? Só Cristo morreu. Então, irmãos, nas tuas tribulações, na falta de paz, que muitas vezes o nosso coração se agita, lembrem-se disso. Cristo morreu por mim quando eu era ainda fraco, inimigo, pecador e ímpio. E agora? O texto diz, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Percebe?
ainda éramos. Aí ele troca agora no verso 9, logo muito mais agora. Nós éramos, mas agora nós não somos mais. Preste muito bem atenção e pense comigo. Se Cristo derramou, demonstrou o seu amor por nós, sendo nós ainda inimigos, fracos, pecadores, ímpios, e agora? E agora que nós estamos justificados? Você vê que não tem sentido nenhum as primeiras perguntas lá do começo da pregação que nós fazemos, né? Por que é que te faz perder a paz? O meu desemprego, ou o meu emprego, ou a minha falta de casamento, ou o meu casamento, ou a minha falta de filhos, ou a quantidade de filhos que eu tenho, tira minha paciência, tira minha paz. Nós estamos sempre insatisfeitos, reclamando de tudo. Mas aquilo que te tira a paz, em primeiro lugar, não pode tirar a paz com Deus. E esta paz com Deus é o segredo para você voltar a ter paz com os outros. Porque quando nós ainda éramos ímpios, pecadores, fracos, inimigos, Ele morreu por nós, muito mais agora o que Ele fará. O que é que Ele fará pela tua família? Diga a Deus o que é que está fazendo você sofrer em casa. E depois se pergunte, por que Deus não resolverá esse problema? Se quando eu era quem eu era, Ele resolveu o maior dos problemas. Você vai perceber que não faz sentido. O que é que tira a tua paz? São pecados que você está metido há muito tempo? Ora, se você é crente e você um dia já verdadeiramente foi convertido em Cristo, se Ele fez isso por você, não te tirará desse problema também? Depressão, ansiedade. Se Cristo morreu por ti, sendo você ainda um inimigo de Deus, Ele também não tranquilizará o teu coração sobre as coisas do porvir e sobre as coisas que já passaram? Não faz sentido. Não faz sentido continuar vivendo sem paz. Os motivos são muitos, irmãos. As desculpas para que nós possamos perder a nossa paz são muitas. Talvez eu não tenha tocado exatamente naquela que te fere, no que te agita. Mas você sabe o que é. Você sabe muito bem o que é. E o remédio é sempre o mesmo. Olhe para o que Ele fez, sendo você ainda inimigo de Deus. Se Ele agora te considera filho, Ele não fará. A palavra de Deus diz, se vocês que são homens maus, dão boas dádivas aos vossos filhos, o que farei eu? Cristo diz no Sermão do Monte, eu cuido dos passarinhos, da flor do campo. Ninguém nunca teve a glória como a glória destes pássaros, dessas plantas. Nunca se vestiu como elas. Ora, mas se eu cuido de coisas menores, eu não vou cuidar de vocês, que são os meus filhos? Não faz sentido. O que é que perturba e tira a tua paz? Lembre-se da obra de Cristo e fique tranquilo. Ele resolveu o nosso passado, Ele resolveu o nosso presente, Ele resolveu o nosso futuro. O texto disse, verso 9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Era isso que te esperava. Se tinha uma coisa que deveria tirar a nossa paz, era a possibilidade de um dia enfrentarmos a ira de Deus. Mas nem isso tira a tua paz. Tendo, pois, sido justificados por Deus,
em Cristo, acabou. Salvos da ira. E aí ele termina arrematando o verso 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus. Lá no Éden, quando Adão pecou, o Senhor expulsou ele e sua esposa e colocou anjos na porta do jardim para impedirem que os homens voltassem. E nós fomos viver fora do jardim. E vagueamos milhares de anos por esse mundo, perdidos. Como Israel quando saiu do Egito. Mas como Deus estava conosco, como estava com Israel, nós alcançamos o caminho da promessa. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E se estamos no bom caminho, irmãos, nós precisamos lembrar das palavras do próprio Paulo. Paulo disse: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se ele começou, ele terminará. É por isso que o nosso Senhor, ele diz: vinde benditos do meu Pai, ao reino, à casa que vos está preparada. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, fala do ministério da reconciliação. O teu pior inimigo é teu maior amigo a partir de agora. O que é que tira a tua paz? O Senhor disse: eu vos dou a minha paz. Fiquem com ela e vivam uma semana tranquila no Senhor. Amém.